Olá meus irmãos de luz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. É chegado o momento, como vocês já viram no título, de falar das projeções astrais. Uma pequena explicação, uma pequena parte. Não é à toa que eu comecei pelo tema dos sonhos e eu quero explicar então o porquê. No meu canal, esta sucessiva escolha de temas teve um propósito. Eu comecei o primeiro vídeo onde eu falo... O primeiro vídeo é um bocado descolado do tema da espiritualidade. O perdoar sempre, esquecer jamais foi um tema que eu quis falar logo ao início. Depois falei um bocado do ego dentro de algo que, não tendo muito conhecimento, é algo que me cativa e eu quero aprofundar e trazer a minha ideia e a minha opinião individual. E depois entrei então na parte dos sonhos. E essa parte, a temática dos sonhos que levou então tantos vídeos, aconteceu esse leque de vídeos porque eu estou a trazer para o canal a cronologia, digamos assim, do meu despertar espiritual, trazendo em vídeos. Ou seja, eu quis começar pelos sonhos porque realmente no meu despertar espiritual que sucedeu em 2016, eu comecei pelos sonhos. Ou seja, eu sempre tive sonhos, eu sempre trouxe a rememoração dos meus sonhos, desde que me lembro, desde ser criança, e a dada altura eu descubro técnicas para sonhos lúcidos, ao qual eu já fiz um vídeo sobre técnicas para sonhos lúcidos, e depois tive o meu primeiro sonho, que eu nunca mais tive igual, extremamente lúcido, como eu já expliquei. E eu quero fazer isso, e quis fazer isso, ou seja, trazer o que foi o meu despertar e ir explicando, e não começar mais à frente. Depois de explicado então a parte dos sonhos, chegámos à parte da projeção astral e foi o que sucedeu no meu despertar. Eu, depois desse sonho lúcido, passado uns tempos, tive então a minha primeira projeção astral. É disso que vamos falar hoje. Eu vou dar uma pequena explicação do que é então a projeção astral. Acho que não me vou aprofundar muito dentro dessa explicação, porque vocês, se fizerem uma pesquisa na internet, vão encontrar 1001 pessoas e 1001 estudos, livros que já falam sobre a projeção astral em diversos meios. E eu vou dar uma pequena então explicação ao longo do tempo no canal. Se quiserem ir fazendo perguntas, eu respondo essas perguntas sobre o tema. É um tema bastante aprofundado, que merece ser bastante aprofundado, é complexo. No meu despertar foi essencial então a projeção astral. Projeção astral, desdobramento, emancipação da alma, viagem astral, projeção da consciência, todos estes nomes falam do mesmo fenómeno, ok? São meios de estudo diferentes que nomearam de diferentes formas o mesmo acontecimento, o mesmo fenómeno. Trata-se basicamente do seguinte: durante o sono, ou seja, quando o nosso corpo em estado de relaxe, os padrões cerebrais vão baixando, o metabolismo fica mais lento, entramos dentro das ondas beta, ondas delta do sono, o nosso corpo físico necessita do descanso. Porém, o nosso corpo espiritual, o nosso psicossoma, perispírito, do corpo de luz, por exemplo, também, esse corpo não necessita desse descanso. Ou seja, o nosso corpo físico dorme, descansa e desprende então da matéria, deste plano físico, desprende o corpo espiritual. Vamos lhe chamar o corpo espiritual. Ele desprende do corpo físico durante o sono e algumas pessoas conseguem trazer a rememoração do que fazem enquanto corpo espiritual para o corpo físico. É claro que nós temos o nosso cérebro material, o nosso cérebro humano, que ele processa à sua maneira toda a informação que é obtida fora do corpo físico. Muitas vezes não conseguimos trazer toda a rememoração e, inclusive, não trazemos a rememoração 100% lúcida daquilo que fizemos fora do corpo. Mas é trazido, algumas pessoas conseguem trazer essa rememoração. É claro que numa percentagem, é muito mínima a percentagem de pessoas que têm essa rememoração e não é toda a gente que anda em espírito para muito longe, para outras dimensões. A maioria das pessoas, o que acontece é que elas desprendem do corpo físico e ficam a pairar dentro da faixa de atividade do cordão de prata. O que é o cordão de prata? Eu vou explicar.
o corpo espiritual desprende do corpo físico e fica ligado ao corpo físico pelo um fio energético ao qual alguns meios de estudo deram o nome de cordão de prata, mas ele não é efetivamente de prata. Ele é um cordão energético, um cordão fluídico que ele estica, porque é energético, e não arrebenta. Há pessoas que podem ter esse medo, ele não arrebenta, mas está constantemente ligado, então, ao corpo físico. É claro que este corpo espiritual não é igual a um espírito que esteja no mundo espiritual, já desencarnado ou que não encarnou. Ele tem uma complexidade energética que é inerente ao corpo físico. Ele traz, aliás, tudo o que acontece ao corpo físico, imaginemos que algo acontece durante essa viagem astral, esse desprendimento, algo acontece ao corpo físico. O corpo espiritual é puxado automaticamente para o corpo físico, como um estalar de dedos. Ok, o perispírito é um corpo fluídico também, o nosso corpo espiritual é fluídico, ele obtém a forma que nós mentalizamos. O plano espiritual é muito mental, existe também o plano mental, ok? Que é um terceiro plano, mas isso fica para mais tarde falarmos. Esse corpo espiritual, ele é dotado de uma alta plasticidade, ou seja, ele consegue assumir várias formas e no mundo espiritual, toda a mecânica do mundo espiritual ela é muito diferente. Claro que há muita coisa parecida com o nosso plano material, mas também muita coisa difere, porque são planos diferentes. O nosso plano é mais densificado e há planos mais sutilizados. Ao longo do tempo vamos falando destes temas, acabando de falar então nesta pequena apresentação da definição do que é a projeção consciente ou a projeção astral. Eu quero apenas falar então dessa faixa de atividade do cordão de prata, esse cordão fluídico que nos une ao corpo físico quando estamos fora do corpo. Ele, à medida que, vamos imaginar que ele está a se aproximar do corpo, não é? Vai abrindo então essa faixa de atividade energética que a maior parte das pessoas, quando desprende, fica a pairar alguns centímetros acima do corpo, dentro dessa faixa de atividade, e nela ficam fragmentos daquilo que nós vamos vendo e assimilando durante o dia, ou coisas em que pensamos muito. Então é normal que nos sonhos a gente sonhe com coisas que viu ou com coisas que nada têm a ver com espiritualidade. Mas praticando, é por isso que a parte das técnicas para sonhos lúcidos se une também à parte espiritual das projeções astrais, une-se porque são dois fenómenos muito interligados. Porquê? Eu a fazer técnicas para sonho lúcido e depois já há também as práticas energéticas que um dia mais tarde também vou-vos explicar, ao fazer isso potencia possíveis desdobramentos, porque nós estamos a praticar a nossa rememoração, além do trabalho energético, e a rememoração faz a gente trazer essas memórias para o corpo físico, e isso foi-me acontecendo aos poucos, e vocês podem ir ver o vídeo de técnicas para sonhos lúcidos, que isso vai-vos ajudar também a ter projeções astrais. Há alguns tipos de projeção astral. Eu não vou ser muito complexo, eu vou tentar explicar da melhor forma. O que difere é o nosso grau de lucidez. Existe a projeção astral dita 100% lúcida, em que nós estamos mesmo lúcidos, inclusive a nossa lucidez fora do corpo é muito maior do que aqui, ok? Uma das maneiras de vocês saberem distinguir entre sonho ou projeção é que no sonho nada tem detalhe, ou seja, vocês olham para as vossas mãos e elas têm deformações, olham para o ambiente, eles têm deformações. A projeção astral tem um nível de nitidez e vocês estão mais lúcidos do que aqui no plano material, agora aqui ou acordado, fora do corpo, a lucidez ainda é maior, vocês veem muita nitidez. E essa é uma maneira de distinguir entre os dois fenómenos. Portanto, quando vocês... E explicando isto, esse nível de lucidez difere. Por exemplo, se vocês tiverem uma projeção astral em que ainda têm alguma falta de lucidez, ou seja, ainda vão muito para o processo mental, ainda vão beber muito aos sonhos e à projeção, então nós chamamos a isso uma projeção semiconsciente.
em que vocês estão a ver coisas fora do corpo, mas estão ainda não com uma lucidez 100% dita. E, portanto, é normal que vocês não estão 100% no plano espiritual, com o vosso corpo espiritual 100% desperto, e é normal que vocês façam uma espécie de mistura daquilo que estão a ver entre uma coisa lúcida com processos mentais. Isso é dado no nome então de projeção semiconsciente. E há, então, o sonho lúcido, que não é projeção astral, não é um processo, não é algo espiritual. Feito esta parte da apresentação da projeção astral, se houver dúvidas da vossa parte, façam perguntas e eu vou agora começar a entrar dentro do tema da projeção astral, portanto, mais vídeos vão surgir com outras explicações. Eu vou fazer um relato, então, de como foi a minha primeira experiência de projeção astral. Eu, como vocês sabem, eu tive então aquele sonho lúcido, extremamente lúcido, algo que logo ali mudou muito a minha maneira de ver as coisas. Eu comecei a pensar qual era a capacidade da consciência humana, como era possível testemunhar aquilo. Vocês podem ir ver o vídeo e perceber daquilo que eu estou a falar, foi algo muito forte. E então isso deu-me motivação para trabalhar ainda mais dentro do assunto, para estudar mais. Então eu comecei a trabalhar energeticamente o meu corpo, comecei a trabalhar energias, a mexer com energias, comecei cada vez mais a praticar a rememoração, e então foi dada a altura em que, depois de eu acordei, fui realizar uma atividade, e quando regressei onde morava na altura, ao deitar-me, eu tive a minha primeira projeção astral. Isto acontece muito, ou seja, eu tenho mais projeção astral num cochilo, digamos assim, matinal, do que durante a noite. Eu não sei explicar bem o porquê desta situação, mas isto acontece muito. Então, nesse cochilo, nessa manhã, eu estava a dormir de barriga para baixo, estava a sonhar com algo. Aliás, as minhas projeções, a maior parte delas sucede-se da seguinte forma: eu estou a sonhar, a dada altura eu percebo que estou a sonhar, ou seja, torno-me lúcido dentro do meu sonho, e do sonho lúcido eu passo para a lucidez no corpo astral. E isso aconteceu. Eu estava a sonhar, algo que eu vi no sonho que não fez sentido, eu tive a percepção de que era um sonho, e ao ter essa percepção, eu senti o meu corpo espiritual, e depois eu sabia que estava com os olhos fechados, e via aquela escuridão de eu estar com os olhos fechados. Eu mantive a calma, eu não deixei que isso acelerasse o meu metabolismo, porque, tal como no sonho lúcido, eu sabia que se isso acontecesse, eu ia perder aquela oportunidade, aquela experiência, porque ia acabar por acordar, ia despertar. Então eu não entrei em stress algum, mantive a calma, fiz uma pequena oração, que isso favorece a saída do corpo. Uma coisa que eu esqueci-me de dizer e que agora veio-me à memória, esqueci-me de salientar naquela pequena apresentação da definição do que é a projeção astral, eu esqueci-me de dizer que o fenómeno da projeção astral é um fenómeno anímico, ou seja, ele é inerente a todos nós, ele não é um fenómeno mediónico. Ele é um fenómeno anímico, ele não depende da interferência de uma presença extrafísica para conseguirmos ter a projeção astral. Ele é um fenómeno anímico, ele faz parte de nós, da nossa fisionomia, da nossa constituição enquanto seres encarnados, faz parte de todos nós o fenómeno do desdobramento. Ele é de toda a gente, porque faz parte da nossa complexidade, da nossa natureza enquanto seres humanos, o corpo espiritual, o corpo físico, digo, descansar, e o corpo mais sutil, o corpo sutilizado, ele desprender da matéria. Isso não ocorre só com os seres humanos, atenção, ele ocorre com animais também, mas é um fenómeno anímico, ele não é mediónico, ok? Dado este pequeno à parte, continuando o que eu estava a dizer, ao manter a calma e ao fazer essa oração, eu, então, vendo aquela escuridão, eu senti o meu corpo espiritual, ok, a pairar, e eu senti, meu de barriga para baixo, eu senti-me a deslocar-me, levitando
para o lado esquerdo e chegando aqui, como se fosse um deslize, eu acho que então eu estava a sair dentro da faixa de atividade do cordão de prata, eu fui pairando e senti um deslize para o lado esquerdo, cuidado com a árvore, senti um deslize para o lado esquerdo e então eu saí. Ao sair, eu abri os olhos, estava a pairar no ar, eu abri os meus olhos, não vi o meu corpo físico na cama, o que me leva, isto leva para dois caminhos, ou eu estava em outra dimensão, ou o meu nível de lucidez não era total. Podia ser semiconsciente a projeção. Eu não vi o meu corpo na cama, a cama inclusive tinha uns lençóis de outras cores, era como se toda aquela casa fosse um duplicado da casa onde eu moro, mas com outra constituição. Portanto, eu não sei se estava noutra dimensão ou se era o meu grau de lucidez que não era o total, ok? E eu fiquei a parar um bocado, dentro daquele fascínio que é normal, não é? Uma pessoa não está a contar com isso. Lembro-me de andar um pouco pela casa, de perceber que o corpo espiritual, ele transpassa a matéria, ou seja, eu consegui passar pela porta da frente sem necessitar, inclusive eu não iria conseguir abri-la, ok? Porque é matéria, não é? Mas eu consegui transpassar a porta, lembro-me de andar pelo corredor daquele prédio, lembro-me de ir até à parte das escadas e também percebi que à medida que eu ia me desaproximando do corpo físico, a minha lucidez também se foi perdendo e eu acabei por despertar no corpo. É claro que ao acordar eu fiquei umas horas, e aliás durante aquele dia eu pensei muito sobre aquilo, não é? É normal, o sonho lúcido que eu tive já tinha sido uma experiência divisora de águas para mim, que mudou completamente a minha percepção. Ao ter a minha primeira projeção astral, então eu fiquei completo. Isso mudou muito. Foi o meu despertar espiritual. Ele foi basicamente através da minha mediunidade onírica. Eu, quando digo mediunidade onírica, não quer dizer que eu seja especial ou que eu tenha algo que vocês não têm. Se vocês praticarem a vossa rememoração, se vocês começarem a estudar sobre o tema da projeção e dos sonhos lúcidos, se vocês começarem a trabalhar as vossas energias, a fazer meditação, isso vai ocorrer-vos. Agora, depende, eu acho que era mais potencializado porque eu sempre me lembrei dos meus sonhos. Inclusive eu já tive experiências de ficar preso no meu corpo, de catalepsia projetiva, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, ficar preso no corpo e não me conseguir mover. Portanto, eu acho que sou mais propício a ter estes fenómenos. O que difere entre eu e alguém que nunca teve é o tempo em que essa pessoa vai conseguir, e também é muito importante o grau de dedicação e o quanto essa pessoa é persistente, porque isto é uma coisa que vai necessitar de muita persistência, paciência e muita dedicação. Muita dedicação. E pronto, foi assim, pessoal. A minha primeira projeção astral foi mesmo um divisor de águas para mim. E acho que expliquei de maneira muito básica e resumida o que é o fenómeno da projeção astral. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Os próximos vídeos vão ser sobre esta temática da projeção astral. Façam perguntas. Eu espero que vocês tenham todos um excelente ano novo de 2021 e que esse ano traga coisas novas e que seja também para vocês um divisor de águas para energias mais positivas e que vocês se tornem a toda a hora seres melhores. Isso inclusive engloba-me a mim também, porque eu sou como vocês. Ok, pessoal? Já sabem, se tiverem dúvidas, contem-me também as vossas experiências na projeção astral. Eu estou aqui a ver se me lembro de mais alguma coisa para explicar sobre o assunto, mas pronto. Por hoje vou ficar por aqui, pessoal. Muito obrigado pela vossa atenção. Até ao próximo vídeo. Fui.